Henker que vive duas vezes. Capítulo 152. 5 Montanhas de Penitências, 2. Tradutor. HH Editor, HH. Olhos violentamente brilhantes. Era um olhar para seduzir os homens. O coração da maioria dos homens teria parado de bater. Há ramen neste mundo também? Yeon-woo pensou em outras coisas. Se existisse, ele meio que queria comê-lo. Ramen era a comida que Yeon-woo mais desejava na África, onde a comida coreana era rara. Ai, isso dói. Ei, Caim, aquela vovó. TSK. Não seja enganado por aquela senhora. Ela vai querer passar uma noite quente com você e amarrá-lo para que você trabalhe para ela. Khan falou com o rosto sujo subindo a montanha, olhando para Victoria no caminho. Victoria sorriu voluptuosamente. Não foi mentira. Tivemos uma noite quente. E eu quase morri. Khan balançou a cabeça de um lado para o outro, e ele disse sinceramente a Yeon-woo para não se apaixonar pela aparência dela. Yeon-woo sorriu. Parece que você caiu nessa. Isso não é importante. Khan tossiu e olhou para Victoria. De qualquer forma, não incomode esse garoto. Ele é como um salvador para mim. Os olhos de Victoria se arregalaram. Seu olhar sedutor desapareceu e a curiosidade o substituiu. Então isso é Opa. Sim, certo, a pessoa que eu. Foi então. A criança que estava olhando silenciosamente para os 3 membros, pulou levemente da árvore e voou em direção a Yeon-woo. Yeon-woo subconscientemente recuou. Por quê? Eu não deveria ter sido pego por ninguém ainda? Foi porque sua percepção extrasensorial foi aberta que seu corpo se moveu instintivamente em defesa. Ao mesmo tempo, seu circuito mágico selado foi ativado. Seus 360 núcleos giraram e liberaram um monte de poder mágico. O poder mágico desenhou um círculo ao redor dele e cobriu a montanha com uma tempestade. Sua percepção extrasensorial cavou profundamente o território. À medida que seu poder mágico e percepção extrasensorial se combinaram, tornou-se um poder ainda mais perigoso e concentrado. E dentro do território da quinta montanha, Yeon-woo foi capaz de ver um mundo mais claro do que jamais tinha visto antes. Como se ele estivesse vendo dentro de sua mente, tudo estava claro. Foi detalhado o suficiente para sentir a mana fluindo em sua pele. E ele podia ler tudo o que acontecia dentro dele. Khan ficou chocado quando os sentidos de Yeon-woo ficaram mais pesados. Ele não teria imaginado que não estava usando poder mágico. E o calor misturado ao seu poder mágico foi suficiente para ferver a atmosfera. Victoria usou o Blink novamente para se afastar deles. Como ela ficou surpresa com a tempestade de poder mágico, ou esperava que algo grande acontecesse, ela se preparou com 5 camadas de defesa ao redor deles. Kindred, que estava bem na frente de Yeon-woo, pareceu um pouco surpreso. E ele sorriu mostrando os dentes como se a situação fosse divertida. No início, ele estava apenas planejando testá-lo. Mas se ele fosse assim, ele queria testar um pouco mais suas habilidades. O ar se dividiu e um vento forte soprou entre as 5 camadas e tentou afastar Yeon-woo. Ele podia ler as ações e pensamentos por trás dos movimentos. Ele também podia ver para onde eles estavam se movendo. Ele poderia prever automaticamente o que iria acontecer. Previsão. Yeon-woo percebeu que este era o melhor efeito da percepção extrasensorial. Estava lendo seu oponente e o ambiente para prever a próxima situação. Em outras palavras, isso significa que posso dar um passo à frente. Ele ouviu que precisava aprender o sexto sentido para prever o próximo ataque do ponto focal difícil de ler inúmeras vezes. Parecia que a percepção extrasensorial poderia calcular mais especificamente do que isso. Esta foi a habilidade de numeração que Yeon-woo aprendeu aqui. Ele já se sentia assim agora. Ele só podia imaginar como se sentiria quando todos os seus outros 5 sentidos fossem abertos. Não há intenção assassina. Ele está apenas tentando me testar. Então, sua previsão terminou. O cálculo para virar o jogo também terminou. Desde o julgamento rápido usando sua vontade de combate até o ataque extravagante usando seu circuito mágico. Todas eram especialidades de Yeon-woo. Yeon-woo. Uma onda de calor vermelha ficou azul ao longo de Yeon-woo e o abraçou em forma de asas de fogo. Ao mesmo tempo, ele balançou a adaga de Karshina ao seu redor. O fogo sagrado explodiu extravagantemente. Bum! O ataque dos membros se dispersou. Mas ele não parou como se toda a situação fosse divertida e colocou a mão direita na cabeça de Yeon-woo. Yeon-woo torceu o corpo para o lado e esfaqueou a adaga de Karshina. Com a proficiência dos 8 punhos extremos acima de 50%, ele foi capaz de fazer mais. Colidir. A adaga de Yeon-woo bateu na mão do membro e criou uma explosão. Por ter sido misturado com fogo sagrado, Khan teve que se afastar ainda mais das faíscas. Victoria adicionou outra camada de defesa. Colidir. Então, Kindred o empurrou com um soco, forçando o corpo de Yeon-woo a deslizar para trás. Yeon-woo cerrou os dentes. Sua mão direita já estava cortada, sangue escorrendo. A adaga de Karshina estava torta, quase quebrada. Foi assim que o ataque dos membros foi caótico. Durante todo o tempo em que o chão vibrava, era difícil controlar seu corpo. Se não fosse pela percepção extrasensorial e pela vontade de combate, ele já teria desmaiado há muito tempo. Mas isso foi o mais longe que ele poderia ir. Se ele fosse mais,
teria que revelar tudo. E ele não poderia garantir a vitória mesmo quando fizesse isso. Por outro lado, os membros sorriam como se tudo isso fosse brincadeira de criança. Sua aparência era fofa, mas Yeon-woo estremeceu. Parecia um demônio lambendo os lábios em antecipação. Seu oponente era muito forte. Mesmo Hyeong não teria sido capaz de derrotá-lo em seus melhores dias. Os membros sempre foram tão fortes. Shannon murmurou baixinho de dentro das sombras. Então, Kindred abriu a boca. Eu ataquei, mas você não apenas bloqueou, mas também atacou de volta. Ah, sim, impressionante. O teste acabou. Mas Yeon-woo não conseguia relaxar. Ele sentiu como se os membros o comessem se ele demonstrasse a menor fraqueza. E como esperado, Kindred não retirou sua aura e estreitou os olhos. Mas você, qual é o seu relacionamento com o Deus da Espada? Foi uma pergunta completamente inesperada. Yeon-woo tentou lembrar se membros e Deus da Espada tinham algum ponto de encontro. Mas não havia nada sobre isso no diário. O que você quer dizer? Você não pode dizer não. As habilidades de espada que você mostrou, mesmo sendo um pouco diferente, era definitivamente igual ao de Sword God. Yeon-woo percebeu o que os membros estavam dizendo. Ele estava entendendo mal alguma coisa. Isso não está certo. O que? Meu Seseung-nin é o rei marcial. Desta vez, os olhos dos membros se arregalaram. Khan e Victoria também tinham expressões chocadas. Eles pareceram mais chocados quando viram suas habilidades. Rei marcial, da tribo de um chifre? Sim. Então isso faz sentido. Desde que Sword God foi ensinado pelo rei marcial. Mas a pessoa que disse não aceitaria outro discípulo depois que, aquele cara, tomou um novo discípulo. Yeon-woo pensou que, aquele cara, de quem os membros falaram era o segundo discípulo de quem o rei marcial havia falado. Ele parecia conhecer bem o rei marcial. Qual era o relacionamento deles? Conhecidos? Inimigos? Ele não conseguia ler pela atitude dos membros que tipo de relacionamento eles tinham. Kindred ficou perdido em pensamentos por um momento antes de abandonar sua posição e voltar. Sua aura foi puxada para trás, mas os efeitos posteriores ainda flutuavam na atmosfera. Pessoas normais estariam tremendo de medo. Eu não esperava muito desde que você acabou de perceber sua consciência. Mas parece que você aprendeu o básico. Eu entendo porque o mais novo elogiou tanto sobre você. Os membros correram até Yeon-woo no momento em que Khan disse algo. O que Khan disse sobre Yeon-woo? Você está planejando treinar nas 5 montanhas das penitências também? Os membros pareciam ter um papel de líder na 5ª montanha. Porque ele poderia aprender alguma coisa? Yeon-woo respondeu educadamente. Sim, isso está correto. Mutar, você passa. Os membros deixaram essas palavras e foram embora. Felizmente, ele recebeu permissão para ficar, mas achou que não seria tão fácil depois de experimentar Victoria e membros. Ele não teria aceitado você se você fosse inútil. Esse cara apenas persegue as pessoas se elas não forem do seu gosto. Khan disse que apresentaria Yeon-woo a um lugar onde ele pudesse ficar e se mudaria com ele. Antes de partirem, Victoria disse-lhe para contatá-lo se mudasse de ideia. Dizendo que eles realmente deveriam compartilhar uma noite quente juntos. Claro, Yeon-woo não respondeu. Sadu são todos assim, é muito diferente do que eu sei. Khan percebeu o que Yeon-woo estava tentando dizer e riu levemente. Não, a imagem em que você está pensando provavelmente está certa. Pessoas que são egoístas, gananciosas e não querem falar com estranhos. Eles não querem interferir nos negócios dos outros, apenas se concentram no que estão treinando. Não é óbvio olhando para as outras 2 pessoas que não apareceram? Então, e quanto a Kindred e Victoria? Esses 2 são iguais. Eles geralmente não metem o nariz nos negócios dos outros. E eles não gostam que outras pessoas entrem nos deles. Mas eles estão aqui há tanto tempo que, se virem alguém que pareça um novato em potencial, eles se interessam. Eu vejo. Sim, mas os membros desprezam pessoas que não são treinadas para chegar perto dele. Como se estar perto de pessoas fracas o tornasse fraco. Então, por causa dele, muitas pessoas foram expulsas. E é por isso que estou fazendo o papel do mais jovem. Khan murmurou levemente para si mesmo. Para ser mais preciso, ele não quer ser incomodado por ninguém. Yeon-woo pensou nos membros. Mas eles não são pessoas más. Então não se preocupe. Contanto que você não os incomode, você pode ficar perto deles. E depois de algum tempo, eles dão conselhos e ajudam muito. Graças a eles, consegui me tornar forte mais rápido. Yeon-woo sentiu que sabia por que Khan ficou tão forte tão rápido. Estando com esse tipo de pessoa, não havia como ele não crescer. Quanto tempo faz desde que você entrou na torre? Não tanto tempo, cerca de 2 meses, e quando cheguei aqui, ouvi que você entrou no Dragão Vermelho e era como peixe na água. Já se passou algum tempo desde que Yeon-woo entrou na torre. Enquanto ele estava focado na guerra, parecia que um novo tutorial havia sido aberto. Ei, mas os registros que você deixou eram todos inacreditáveis. A pessoa não revelada no Hall da Fama. Isso é tudo, certo? Yeon-woo acenou com a cabeça sem palavras. Khan balançou a cabeça. Por causa disso, eu não conseguia nem pensar em quebrá-lo. Eu apenas me concentrei em subir. Pensei em ir ver você, mas pensei que seria apenas um incômodo. E pensei que nos encontraríamos algum dia de qualquer maneira.
E como ele pensava, eles se conheceram assim. Você esteve bem? Mais ou menos. Você? Eu tenho sido o mesmo. Na verdade, depois de me aposentar, pensei muito sobre como se tornar mais forte. Eu queria encontrar meu caminho. Quando Yon-woo o salvou na sessão F, Khan ficou muito chocado. Ele percebeu que o mundo que conhecia era muito pequeno. Então ele queria se libertar disso. E ele escalou a torre como se não houvesse amanhã, e se esforçou pensando em Yon-woo na sessão F para se encontrar aqui. Khan poderia afirmar para si mesmo que se Yon-woo foi a pessoa que abalou seu mundo, este lugar foi o lugar que o trouxe de volta. E quanto a Doyle? E quando Yon-woo fez a pergunta que queria evitar, Khan sorriu amargamente. Obviamente, ele ficaria curioso. Afinal, eles costumavam ficar juntos como se fossem irmãos de verdade. Ele não está aqui. Mas Khan não revelou sua mente frustrada. Embora Yon-woo pudesse ler seus sentimentos com a percepção extrasensorial, ele tentou escondê-los tanto quanto possível. Já faz um tempo desde que me separei dele.